O que eu ia perguntar é como é que o senhor vê essa questão do destino, por exemplo, das pessoas. Então eu entendi a questão de fé, de religião, faz muito sentido, mas como é que é a sua visão referente a, sabe essa coisa energética que a gente pode falar, essa questão de caminhos traçados ou não traçados do ser humano, como que você consegue associar isso, então, diante desse pensamento de não tenho necessariamente Deus, religião, etc. Cara, com muita tranquilidade, assim, talvez a figura mais brilhante que já caminhou aqui na Terra, no sentido de liberdade, tenha sido Siddhartha Gautama. Ah, não foi Jesus? Não, essa é questão de quem crê em Jesus. Jesus, figuraço, mas Jesus nasceu enjaulado, ele tinha que convencer todo mundo a respeito de Javé, a respeito de profecias. Siddhartha Gautama nasceu para ser rei, largou tudo e foi atrás de entender a vida, mas com a mente livre. E Siddhartha Gautama, ele terminou propondo o que isso que hoje a gente chama de budismo. Mas o budismo não era para ser uma religião. O budismo é uma doutrina de vida. Eu sou discípulo, no bom sentido, e no mais profundo sentido disso, de Siddhartha Gautama, porque com ele eu aprendi algo muito interessante, dentre outras coisas. Siddhartha nunca fez um sermão sem que no final ele dissesse: monge, verifiquem por vocês mesmos. Por isso que os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, eu digo, veja aí. Só que Siddhartha é Siddhartha e eu sou um verme. Siddhartha Gautama convidou o ser humano a ter a ousadia de criar um código filosófico de conduta de vida sem a crença em deuses. Tá? E dizendo, você é livre. Não, mas tem o karma, tem. O karma impõe certas... Mas você é livre. Sim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, na minha perspectiva pessoal, se já existe ou não algo meio pré-determinado, existe. É inevitável. Vou tentar ser mais objetivo. Lutero, quando fez a reforma contra a Igreja Católica, ele e Erasmo de Roterdã, no século XVI, trocavam cartas sobre o tal do livre-arbítrio. E aí Lutero tem uma hora que diz para Erasmo, de fato, nós não temos livre-arbítrio, nós temos servo-arbítrio. Que diabos é isso? Depende de alguém. É porque a gente já nasce, na época eles não sabiam isso, mas hoje a gente sabe, a gente já nasce com um genoma que é composto de memórias que não eram suas, porque o eu que Raul é, o eu que Rogério é, já é ancorado quando papai e mamãe transaram, o óvulo fecundado por um espermatozoide. Isso já traz uma carga memorial. Que vem da deles, inclusive, e assim por diante. Então, assim, o eu da gente já é meio escravizado, ou meio não, é totalmente escravizado, é isso aqui. Então, isso traz uma série de funções que obrigatoriamente ao longo da vida nós vamos ter que cumprir. Isso já está pré-determinado, ponto. Não estou nem indo para a questão de karma. Entendi. Estou indo no mais simples. Então, há uma pré-determinação, sim. Entendi. Mas, penso eu, que se o ser humano consegue libertar-se disso que já está pré-determinado, não só pelo genoma, mas pelas circunstâncias da vida da gente, aí ele consegue ter livre-arbítrio. Que diabos é isso que você está dizendo, Rogério? Eu digo, eu só acredito, e melhor dizendo, eu só penso que seres humanos, donos do seu pensamento objetivo, é que podem ter livre-arbítrio. E o que diabos é isso que você está dizendo? É assim. O cérebro da gente, a neurociência percebeu que se enche o cérebro da gente com eletrólitos e mostra um retrato do cérebro da gente no computador. Aí alguém chega para mim e diz, Rogério, você está com seu cérebro sendo monitorado, então fale aí para a gente ver como é que seu cérebro funciona. Fale qualquer coisa. Aí na hora que eu vou falar, o meu cérebro primeiro se acende, depois eu falo. Então, assim, a neurociência percebeu que todo ser humano, meio segundo antes de dizer uma palavra, é porque essa palavra já soou aqui dentro.
Por que soou aqui dentro? Porque uma parte do cérebro se acendeu e produziu aquilo. Como isso é em 100% das experiências, qual é a certeza da neurociência? O ser humano não tem livre-arbítrio. Entendi. Já tá lá. O cérebro manda, ele... Ele tem o de abrir a boca ou não? De emitir som. Ou de pensar, de sentir pensar, ou agir. E é interessante que a gente não tem controla sentimento. Eu controlo. Sentimento? Não é involuntário? É para quem é vítima disso. É isso que eu estou tentando dizer. Isso aí agora. Peraí, você controla sentimento? Sim, claro. Então, assim, os seres humanos, quando descobriram isso, aí perguntaram à ciência, ok, ser humano não tem livre-arbítrio, porque o cérebro aciona, o cérebro se acende, e aí o ser humano pensa, sente e age. Primeiro o cérebro dá a ordem, depois o eu humano se movimenta. Mas por que o cérebro se acende? Aí a ciência não sabe dizer. Aí diz por acaso. O que é uma resposta, convenhamos, um pouquinho fajuta. Por acaso, eu e você também podemos dizer qualquer coisa, mas um cientista dizer isso, mas eles dizem. Só que a física quântica diz, ei, não é por acaso não, é porque tem o tal observador, aí a gente volta para o mesmo problema. Sim. Tem um espírito, um corpo quântico vinculado a esse corpo, aí ele pulsa, vem um impulso, o cérebro se acende, e aí a gente fala. Então, nessa perspectiva, o ser humano ele recebe impulsos que entram pelos dendritos das células neuronais, são processados pelo código neuronal, que é o genoma da gente presente em cada célula neuronal, e sai a resposta pelo axônio. Como são 80, 90, 100 bilhões de neurônios pulsando o tempo inteiro, produzindo a mesma resposta, essa mesma resposta se concentra aqui no córtex frontal e isso nos dá a sensação de que o nosso eu está aqui dentro. Ou seja, essa questão de lados do cérebro, o lobo frontal, o occipital, tudo isso funciona. Porém, do jeito que um rádio fala, mas não tem ninguém dentro do rádio. Entendi. O ser humano fala, mas não tem ninguém aqui dentro. Olha que interessante. Então, assim... Bem louco isso, hein? Se você quebrar um rádio, só vai ter válvula, chip lá dentro. Se você abrir um ser humano, só tem podridão organizada aqui dentro, não tem ninguém. Entendi. Por quê? Porque o alguém consciente está lá fora, seja o locutor do rádio, seja o eu da gente, no sentido desse espírito que nos anima. Se tudo isso acontece no primeiro impulso, e a toda hora Rogério e Raul estão agindo no primeiro impulso, de fato não há livre-arbítrio. Mas, se Rogério aprender a desenvolver um método de respiração, que desconecta mais com esse... a sua mente, e passe a ser um observador das coisas que inevitavelmente vão aparecer na minha tela mental, mas que eu não me confunda mais com isso, eu apenas observo. Aí, neste ponto, quando através de... E eu criei um método para mim chamado yoga para fazer... mentalma para fazer isso. Para que eu me liberte disso aqui. Não me confunda com isso e haja no meu segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto impulso da minha consciência. Nesse ponto eu tenho livre-arbítrio. Entendi. Isso não é meu. Eu estou copiando de Ramana Maharishi. Eu aprendi com o meu mestre Ramana Maharishi, que foi quem legou esse conhecimento à humanidade. Ei, cara pálida, para além dos primeiros pensamentos, sentimentos que você se acostumou a colecionar e pensando que era você, para além disso é que está situado o seu verdadeiro eu. Então, quando você desperta esse eu profundo, só aqui eu penso que tem livre-arbítrio. Só que a ciência não sabe bulhufas disso aqui que eu estou falando. Você deve saber, mas a questão não acredita. Não sabe, porque envolve respiração, envolve um conhecimento profundo de todo o ensinamento hinduísta. Então, assim, um ou outro cientista estuda isso, mas a ciência não dá a mínima, porque a tese deles é tipo o professor Miguel Nicoleles. A consciência é a propriedade do organismo. Mas Entendi. Diz, mas não prova que é. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte
desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.